Bom dia, né? Vamos continuar então nosso curso aqui de transferência de calor aplicada 1, tá? A gente vai dar início agora a um novo tópico que é condução unidimensional em regime estacionário. Em alguns livros vocês vão encontrar esse assunto aí como sendo condução unidimensional em regime permanente, tá? Então regime permanente e regime estacionário é a mesma coisa, tá? A gente já vai ver para frente o que significa isso. Bom, começando, tá? Aqui a gente tem as geometrias envolvidas, então para esse assunto de condução unidimensional em regime estacionário, a gente vai envolver três geometrias, tá? Então uma das geometrias aí são as placas, tá? E para isso a gente vai precisar usar as coordenadas retangulares, né? Tá? Outras geometrias, né, são as geometrias cilíndricas, né? Então cilindro, tá? Então coordenadas cilíndricas e as esferas, coordenadas esféricas, ok? Então essas são as três geometrias aí que a gente pretende utilizar durante o curso. Óbvio que existem outras geometrias que são, né, também utilizadas, mas que nada mais são que composições dessas geometrias que tem aí, tá, ok? Então por isso que na literatura o que a gente normalmente estuda são essas geometrias que estão aí, porque são as geometrias básicas, né, tá? Dentro das demais que a gente tem no universo de geometrias, ok? Então, o primeiro assunto que a gente precisa abordar, que a gente precisa conhecer bem, é a diferença entre a transferência de calor permanente ou estacionária e a transferência de calor transiente. Tá? O nosso estudo em transferência de calor estacionária, mas a gente precisa entender aí o que é o transiente, apesar de não dar tempo no nosso curso de a gente trabalhar com isso, né? Então, quando a gente fala aí que a transferência de calor é permanente ou é estacionária, o que a gente está dizendo na verdade é o seguinte, que as propriedades elas vão se alterar no tempo, tá, ok? Então, você tem esse exemplo à sua direita, né, lá de cima aí, né, onde está lá o permanente. Então você nota lá que para um tempo aí, né, para um determinado instante de tempo, que são as 2 da tarde, eu tenho uma parede onde um lado está 15 graus Celsius e o outro lado está 7 graus Celsius. O tempo passou, eu estou agora às 5 da tarde e as condições da parede continuam as mesmas, né? Então eu tenho de um lado da parede 15 graus Celsius e do outro lado da parede 7 graus Celsius. Então não se alterou. Então a taxa de calor ou o fluxo de calor que eu tenho trocado às 2 da tarde é o mesmo que às 5 da tarde. Então isso é o que a gente considera como transferência de calor, né, num regime permanente ou estacionário, ok? Quando eu estou falando de transiente, então aí o tempo interessa. Por quê? Porque no tempo as propriedades vão se alterando. Então eu tenho lá para o mesmo instante de tempo, 2 da tarde, eu tenho lá que um lado da parede está 15 e outro lado está 7. Porém às 5 da tarde eu já tenho uma diferença. Um lado da parede está 12 e outro lado está 15. Então a quantidade de calor trocado num determinado instante é diferente da quantidade de calor trocado em outro instante. Tá? De forma geral, o que ocorre na prática, né, é sempre um regime transiente. Mas se sempre ocorre um regime transiente, por que então a gente vai estudar o regime permanente ou estacionário? Porque aqui a gente está preocupado com a média. Então, como a gente está preocupado com a média, então na média do dia, né, se eu tenho para determinados, vamos supor que eu tenho uma parede e durante o dia os dois lados, né, têm temperaturas diferentes durante o dia. Só que se eu pegar a média dos dois lados, tá? Então a média do lado de fora da parede, né, do lado externo, e a média do lado interno, então pela média, tá? Então eu posso considerar que isso daí é um regime estacionário, ok? Mas na prática, o que a gente tem mesmo é um regime transiente. Em situações como, por exemplo, refrigeração, né, por
cálculo de carga térmica, que é o cálculo do calor trocado, né? O que a gente faz é um cálculo no tempo, então é um cálculo transiente, tá? Mas para efeito de uma ideia básica do que eu preciso, qual seria o tamanho do equipamento, então considerar como escoamento permanente ou estacionário, eu não estou errando demais, tá ok? Então por isso que a gente no curso, né, a gente usa, né, e utiliza aí a transferência de calor, né, como regime estacionário, ok? Então, ainda explorando um pouco aí os conceitos, né, tá? A transferência de calor pode ocorrer então na forma unidimensional, bidimensional ou tridimensional, ok? Normalmente a gente estuda no nosso curso a transferência de calor numa única direção, ou seja, unidimensional, tá ok? Porém, né, de forma prática, ela ocorreria em todas as direções, né? Tá? Então, quando você põe fogo numa madeira, por exemplo, ela não propaga numa única direção. Se isso fosse verdade, o que você teria era um buraco na madeira e não uma queima de forma, né, para todos os lados aí, né? Ok? Tá? Mas por que a gente estuda numa única direção? Porque é mais simples, né? As equações vão ser bem mais simples e a gente considera que, né, a mesma observação que eu estou vendo numa direção vai ser, né, eu encontraria nas outras direções, tá ok? Então, a gente considera que independente se for para x, para y ou para z, tá, o valor seria o mesmo, ok? Tá? Então, por isso que a gente estuda unidimensional. Tá? Quando a gente trabalha com transferência de calor bidimensional e tridimensional, aí eu tenho que usar métodos numéricos para resolver, envolve outras, né, situações de transferência de calor, tá? E, infelizmente no nosso curso a gente não tem tempo de ver todas essas, tá? Então tem dois exemplos aí do lado, né? Você tem aí uma barra, então o que acontece aqui se você olha aí de x para y, né, na direção x ou na direção y, né, você percebe que os valores são os mesmos, né? Tá? Os valores são os mesmos. Então ele entra com 80, sai com 65, independente da direção. Então, se isso ocorre, né, então eu posso estudar esse corpo aí, né, de forma unidimensional, porque a taxa de calor que eu tenho para uma direção vai ser a mesma que eu teria para outra, desde que as dimensões sejam as mesmas, lógico, né? Tá? Mas então eu conseguiria estudar isso de forma unidimensional. Se eu quiser, por exemplo, né, aperfeiçoar o estudo, por exemplo, as espessuras não são as mesmas, né, as larguras não são as mesmas, ou o comprimento não é o mesmo, então eu poderia estudar de forma bidimensional ou tridimensional, porque, né, eu tenho diferenças aí na minha taxa de calor, tá ok? Tá? No seu exemplo aí da casa ali, né, você tem uma janela, né? Nesse caso aí, a forma mais adequada de estudo é como sendo unidimensional. Por quê? Porque a espessura é muito pequena. Então, normalmente o resultado que eu tenho lá em y e z é desprezível em relação ao resultado que eu tenho aí, né, na direção de x, que é a direção do fluxo de calor mais, como é que eu poderia dizer, mais importante, né? Tá? Um outro conceito importante, que vocês têm que ter em mente aí, apesar de a gente não utilizar muito nos nossos cálculos, mas que vocês precisam ter noção, né, é a questão de geração de calor. Quando a gente fala que existe geração de calor num corpo, o que a gente está dizendo? A gente está dizendo o seguinte, que apesar de existir troca de calor entre duas superfícies, por exemplo, internamente nesse corpo
existe uma forma de calor sendo gerada, que pode ser de várias formas. Por exemplo, eu tenho um fio elétrico, né? Esse fio tem uma corrente elétrica passando. Então essa corrente elétrica está gerando calor de dentro do corpo, então do fio para fora. Então isso deu uma geração de calor. No caso aí eu tenho um fogão. Então esse fogão, né, ele tem lá as suas bobinas que estão aquecendo, né, então ou resistência térmica ou simplesmente uma chama, tá? Dependendo do tipo de fogão, né, sendo fogão elétrico ou a gás, enfim, tá? Então ele tem uma geração interna de calor, tá, ok? Essa geração interna de calor, que é proveniente do próprio corpo, tá? A gente chama isso de geração de calor. A geração de calor, né, ela é um fenômeno que é volumétrico. Então, por exemplo, pensando aí nesse fogão, se eu tenho o forno dele e eu acionar o forno, né, seja a gás ou seja elétrico, eu não tenho propagação de calor numa única direção. Então, todas as paredes aí vão ter, né, vão receber calor. Tá? Então, é um fenômeno volumétrico, né, essa geração de calor. Tá? Ela vai propagar aí, né, em todas as direções. Tá, ok? Então, para eu calcular essa taxa, né, total de calor aí que esse corpo, né, vai gerar, né, eu utilizo essa equação que está aí do lado, né, então a taxa de geração de calor, né, esse E maiúsculo aí, né, tá? Então essa taxa de geração de calor total é igual, né, à geração de calor, tá? A geração de calor é o fluxo de geração de calor, na verdade, né, porque é watt por metro cúbico, né, tá? Vezes uma variação de volume. Então é uma integral tripla aí, né, ou simplesmente, né, integral do volume, né? Tá bom? Tá? Então, para eu encontrar a taxa total, que seria o valor em watts, tá? Que é esse E maiúsculo aí, nada mais é do que, né, a integral no volume da geração de calor, né, do fluxo de geração de calor, tá? Então watt por metro cúbico vezes a variação de volume.